Boa noite, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui, o negócio tá caindo, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E ajeita esse negócio fica caindo. Ai, Deus do céu. Mas bora lá, vamos a mais uma live aqui com a minha companheira de lives, a Silvia. Deixa eu mandar aqui um convite para ela. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui um. Bora lá, vamos ver. Esperamos que dê certo, hein, Silvia? Hoje vamos falar do tarô e a sexualidade, né? Vamos ver a jogada da sexualidade com a nossa querida Silvia. Boa noite, Karina. Tudo bom? Bora lá, Silvia. O que está acontecendo aí, Silvia? Deixa eu mandar aqui, peraí. É que você mandou antes, Silvia, aí acaba atrapalhando. Tem que esperar eu mandar. Aí não sai o seu, você entendeu? Eu dou um aceitar e o seu não sai. É. Peraí que eu vou mandar outro, peraí. Solicitação. Peraí, só um pouquinho, Silvia. Deixa eu te mandar um convite aqui. Pronto, Silvia, já te mandei aí. Guacira, boa noite, Guacira. Opa, Opa, cadê você? Cadê você, Silvia? Vira a câmera aí. tentando virar. Gratidão, Guá. Tem um negocinho que parece duas setinhas circular, Silvia. Você aperta aí e acaba virando para você. Na tela lá embaixo, ó, dá uma olhadinha, tem um microfone, uma câmerazinha, umas estrelinhas. Entre a câmerazinha e as estrelinhas tem uma setinha circular. É essa que vira a câmera. Pronto, Opa! Agora foi. tá meio embaçado, né? Tá, é a sua câmera. Só um minutinho. É a sua câmera. Às vezes com os dedinhos da gente. É, Então, bora lá, vamos descobrir o que que é essa jogada da sexualidade com o tarô. E eu quero saber qual tarô que ela vai jogar, né? Porque Silvia joga vários tarôs, né? Joga o tarô de Padilha, joga vários tarôs, além dos tarôs tradicionais, né? Agora, nossa, 100%, Silvia! É, a mágica do paninho. mas É, os vibradores. Agora sim, dá para ver a nossa beleza. exatamente. Tô curiosa, quero saber que jogada da sexualidade que você faz. Explica aí para nós. Bom, eu vou falar a respeito de um método a tiragem do clitóris, inspirada pelo Léo, da conta do Instagram Leonormancia. O Léo, além de ser trabalhar com baralho, que é a especialidade dele, é um profissional também formado em ciências sociais, antropologia, e é um profissional que eu tenho grande admiração, e normalmente ele se encontra nas minhas referências bibliográficas de pesquisas
dentro da área da gente de esoterismo, carteado, tarô e baralho cigano. Também eu fiz essa fundamentação dentro dessa tiragem, eu adequei dentro da psicologia, que a gente sabe que a sexologia, ela é uma disciplina dentro da psicologia. Então, primeiramente, antes de eu fazer essa tiragem, eu preciso explicar o que vem a ser a sexologia. A sexologia é uma disciplina que trata questões de disfunções sexuais de ordem fisiológica e de ordem psicológica. Tudo bem? Perfeito até aí? Eu, Renildes, e eu e você, Renildes, eu não sei se você tem especialização em sexologia. Marta Suplicy tem e é psicóloga. Psicólogos podem se formar, mas precisa fazer pós-graduação. Pessoas de ciências sociais podem fazer. Enfermagem. Isso significa que não dá para falar sobre sexo de uma maneira aleatória. O que eu acho, o que eu penso, é necessário aí anos e anos e anos de estudo para você poder se colocar, tratar e entrar num processo aí com o seu paciente de autocura, tá? Então, o buraco é mais embaixo, literalmente, e é necessário ter um cuidado na hora de se falar sobre isso. O que mais que eu posso trazer aqui para vocês a respeito da sexologia? O que é que faz uma pessoa buscar um sexólogo? Desculpa que o meu teclado, eu tive que fazer algumas alterações aqui. O objetivo é a gente compreender o universo sexual e desmistificar muitas crenças e valores a respeito do sexo. Apesar de todos os pesares, de nós sermos cartomantes, nós estamos em settings oraculares e a gente ouve muito a respeito de sexo. E a gente precisa estar, de certa forma, com um suporte para dar a boa palavra e o bom caminho para os nossos consulentes e para as nossas consulentes. O que eu mais observo dentro do setting oracular e também nas minhas sessões como terapeuta na área de psicanálise é a questão do tabu. Existe uma negação muito grande frente a isso. E existe um pensamento dicotômico, tá? Entre bom e ruim, puta, safada e santa, e não é nada disso. Então a gente tem ali pessoas, eu quero você uma dama na sociedade e uma puta na cama. Consegue entender a cabeça do homem? E às vezes a mulher ela compra essa ideia. E ela não sabe aonde é que ela está se metendo. Não existem putas, não existem santas, não existe safado, não existe promiscuidade. É a questão de entender a sexualidade como algo que está, uma linguagem altamente complexa e requintada e simbólica e onírica, tanto que a gente trabalha aí com as questões do fetiche, e que é algo que é inerente à natureza humana. Se a gente ir por esse caminho, muita coisa pode vir a ser evitada, tá? E por conta do sexo, do tabu, muitas mulheres e muitos homens têm muita dificuldade, às vezes, de conhecer o próprio corpo e, às vezes, até mesmo questões de conhecer o corpo do sexo oposto, ou do todos, do tudes, né? Não vamos falar apenas dessa questão aí binária entre homem e mulher. Por isso que eu peguei essa tiragem do Léo, no sentido de como é que até o Léo fala assim, o homem tapado, que não consegue identificar o prazer na mulher. Mas eu acho que é uma questão, não é de ser tapado, é uma questão de como é que essa questões dos toques.
o que é que o outro gosta, o que é que o outro não gosta e como é que vai ocorrer essa interação. Tudo bem? Belezinha até aí? Show. Bom, quais são os motivos que a gente pode, dentro de um setting oracular, indicar para o nosso consulente ou a nossa consulente fazer uso de um sexólogo ou a gente ter ferramenta suficiente para que a gente possa fazer um bom direcionamento, tá? Quais são os motivos que uma pessoa nos procura nesse sentido ou procura um sexólogo? Primeiramente, a gente pode entender questões aí, ó, de ejaculação. A ejaculação é diferente de um orgasmo. A ejaculação é uma questão assim, a primeira e última noite das nossas vidas e nunca mais a gente se encontra. O orgasmo está muito ligado na construção de intimidade, de toques e de conhecer o corpo alheio. E às vezes você pode ter trabalhos também com relação à ejaculação precoce. Você pode ter um homem extremamente ansioso na cama que faz toda uma coreografia de como poderia vir a ser a relação sexual e chega lá na hora, o cara não dá nem 2 minutos. Entrou no Guinness Book do cara mais rápido do mundo. E às vezes a mulher vai nossa, foi muito bom para você, foi maravilhoso. Outras questões aí que podem levar uma pessoa a procurar um sexólogo é a questão da compulsão sexual. A compulsão sexual ela tem que ser tratada tanto com o acompanhamento do sexólogo, dentro de uma perspectiva de psicoterapia, e acompanhada também com estabilizadores de humores dentro da psiquiatria. São pessoas que podem, de certa forma, a compulsão chega num determinado momento que é como se fosse um vício. A pessoa não para, às vezes, com perdão da palavra, de se masturbar ou de querer ter relações sexuais. Isso pode comprometer a saúde mental dessa pessoa, pode comprometer a saúde sexual e essa pessoa colocar a vida dela em risco. Acho que tanto a falta como o excesso não é uma coisa saudável. O ideal é o caminho do meio. Mas é como você falou, é um tabu enorme, né? A gente falar de sexualidade é um tabu enorme. E a gente não tem algo assim saudável, né, para você acessar e chegar em alguma coisa mais saudável para você aprender a sexualidade realmente. Só se for num sexólogo, né? Só se for num sexólogo. Que é algo que está começando, sempre teve, a gente sabe que, né? E é algo que está sendo falado mais agora, né? Está sendo falado buscar esse equilíbrio, como você está falando, algo que seja mais saudável. A compulsão sexual, se a gente tomar isso como se fosse um vício, a gente pode ter vício de cigarro, de bebida, de comer, tá? Todo vício, o mais importante dentro da compulsão sexual é não olhar o sintoma. Às vezes você pega, eu já peguei clientes bastante confusos da mulher não saber onde é que foi parar a calcinha dela. E certamente ela foi estuprada, mas por conta da bebida ela nem sabe exatamente o que foi que aconteceu, ou ela teve um processo de repressão em que ela fez questão de esquecer o que aconteceu. O que tem que ser visto aí, isso daí é só a ponta do iceberg. É necessário ver qual é a raiz dessa situação. E normalmente as compulsões e os vícios é o preenchimento de um vazio. Mas qual é a natureza desse vazio? Porque se a gente tratar só o sintoma, com estabilizador de humor, e só
deixar o cliente falar, mas não ir onde é que dói, não vai resolver. Precisa ir lá na raiz e ir cutucando devagarzinho, processualmente, para ver se dá essa virada de chave. Mas normalmente é um vazio. Uhum. Mas é necessário, dentro desse processo da compulsão sexual, o acompanhamento de um sexólogo ou do psiquiatra para fazer a inibição de um tipo de uma castração química e, ao mesmo tempo, fazer com que essa pessoa consiga entender quais são os prejuízos dessa compulsão. Vai ser necessário muita força de vontade da parte do paciente ou do consulente para que ele abdique ou abra mão de um prazer imediato para uma situação melhor. Dessa vez você se safou, mas pode ser que num determinado momento aí da sua vida, se for um caso de uma mulher, que é o que a gente considera um sexo frágil, entre aspas, pode ocorrer estupro, feminicídio, mortes, xingamentos, entre outras situações. Pesando na balança, é melhor buscar um tratamento que seja adequado para esse tipo para que haja um entendimento do que está acontecendo da narrativa da história dessa pessoa, para que ela possa, de certa forma, buscar novas rotas de adequação sexual e de interação intrapessoal entre as pessoas. Principalmente com a sexo. Precisa de entender isso, né? Ver, compreender que precisa de colocar limites, buscar ajuda, né? Uhum. E procurar ter o autocontrole, né? Sim, mas isso não é da noite para o dia. Daí é necessário a conjugação ou de falar conosco, cartomantes, né, e terapeutas de terapias integrativas, ou buscar o sexólogo no sentido de entender a própria narrativa de vida para que possa ter aí soluções aí de mudanças de hábitos de comportamento e de pensamentos. Nós não somos aquilo que pensamos, mas nós somos aquilo que sentimos. No momento em que a gente muda a nossa maneira de pensar, nós mudamos as nossas rotas de vida. Mas isso tem uma necessidade de ser processual. Isso não é assim, numa sessão ou em 30 minutos a gente vai fazer milagres. Não vamos. O próprio milagre, que é a cura do paciente, é autocura. A gente só faz essa mediação. Agora, a grande questão são os tabus, as dificuldades de responder aos estímulos que circundam o imaginário coletivo da sexualidade. Na questão aí dos tabus, eu fui buscar com a doutora Priscila, que ela tem uma conta que se chama Terapia Feminista, situações aí que ela dá algumas bandeiras verdes a respeito da estrutura do machismo. E quais são as sequelas desse machismo na mulher? Isso pode gerar uma mulher deprimida, isso pode gerar uma mulher que fica na defensiva, isso pode gerar uma mulher que, de certa forma, se recolhe para o sexo. Eu já discordo, né? Não sei qual que é qual o grau de feminismo dela, né? Nem sempre a questão está amparada no machismo. A gente tem N coisas, né? A religiosidade é uma delas. A gente tem religião aí pelo mundo onde que literalmente cortam as mulheres. Você sabe disso no Oriente Médio. Sim, literalmente castram as mulheres para que ela não sinta prazer. Então, são várias questões. É uma questão de família, questão familiar. Acho que desculpa, é um entendimento meu. Você colocar tudo em cima das costas desse homem, né? Não que eu não seja feminista, mas eu não sou essa feminista com N problemas, né? Enfim. Não estamos discutindo isso. Não é só isso, a gente tem questões sociais, a gente tem questões ambientais, que é o ambiente de família, a gente tem questões religiosas, né?
várias coisas, né? Então não é só, não gira em torno, em cima desse homem maligno, né? Não é só, A não é gente, só isso, porque eu encontro mulheres mais machistas do que homens. porque aí E elas olha são que mulheres mais. atualmente eu fiquei assustada, né, com Aham, algumas atitudes de meninas novas, sim. 20 e poucos anos, que eu, na idade delas, não tinha essa atitude machista delas. Bom, Renildes, eu não estou falando de um homem específico. Eu estou falando de, de, de uma estrutura que a gente não pode negar, que é o estruturalismo do patriarcado, e isso é uma ideologia mundial. Essa ideologia transpassa os nossos pensamentos. Isso é passado de geração em geração. O que a doutora Priscila está propondo aí não é que nós, mulheres, sejamos mulheres inimigas dos homens. O que vem a ser o feminismo por si só? Relações que sejam igualitárias, relações que sejam recíprocas e relações em que um não sacrifique o outro. Porque no momento em que houver sacrifício de uma das partes, nós estamos entrando num universo de relações tóxicas e de relações abusivas. E às vezes as mulheres estão dentro de um ambiente tóxico e abusivo e não têm consciência disso. Ah, Então é sim. Claro, né? isso que a gente está trabalhando. Que sejam relações que sempre quando eu falo com as minhas clientes, que sejam relações ping-pong. Eu dou, você recebe e eu dou. Eu dou o melhor de mim para você, você dá o melhor de você para mim. Isso é uma relação recíproca, isso é uma relação em que o feminismo está pedindo igualdade entre homens e mulheres e nada entre guerras entre sexos. Pelo contrário, acho que a gente está buscando aí é a paz. E é isso que a doutora estava buscando nesse sentido do reconhecimento da mulher, dela entender algumas situações, não do homem em si, mas situações em que ocorre essa engrenagem do patriarcado e como é que elas podem, de certa forma, se desvencilhar e criar redes de proteção para que isso não aconteça com elas. Um caso muito interessante que eu até mandei para o meu psicanalista, uma psicóloga de Fortaleza terminou morta por conta dela dar assim bandeiras vermelhas de que o marido era extremamente agressivo. E é. E a gente sabe que no baralho cigano, quando cai dentro de relacionamentos, dentro do contexto dessa mulher, se cai, por exemplo, um urso, a gente sabe que esse homem pode ser agressivo verbalmente e fisicamente com essa mulher e tem jogos de manipulação, de controle e aprisionamento. E o que fazer? E o que falar? Dizer, minha filha, tá difícil, né? E daí? Ela quer soluções. Ela quer uma situação em que ela possa vir a sair dessa situação. Ela vai pelo universo mágico e fantasioso pedindo para que a gente mate o cara. Ela vai ter que entender que a situação aí é uma situação grave, que esse homem é um fato na vida dela e que esse problema que ela está passando seja o rei da Inglaterra e essa situação precisa sair das quatro paredes e ir para as esferas públicas e jurídicas. O que ela fala aqui para a gente é situações assim que acontece aí, que normalmente acontece nos termos aí de tabus. A primeira coisa que a gente coloca aqui são os joguinhos psicológicos, tá? Que é o que normalmente a gente encontra dentro do nosso setting oracular. Ah, o fulano faz 30 dias que não fala comigo. Ou faz uma semana que não fala comigo. Isso é um joguinho psicológico. Ele está tentando, por meio do silêncio,
da eloquência do silêncio, colocar essa mulher nas rédeas. Por uma questão de elevação de ego e por uma questão dele querer controlar. Porque esse tipo de situação, quando alguém para de falar com você e você está sendo uma pessoa legal com a pessoa, e a pessoa para, a primeira coisa é, aconteceu alguma coisa? Ou será que eu fiz alguma coisa? Começa a gera um gatilho na mulher, se ela é codependente, de alta ansiedade, e ela começa a escrever um baita de um textão ali em cima, no WhatsApp, e ela começa a pirar. Quando a mulher começa a pirar, ele se sente bastante confortável com essa situação, porque ele acha que a mulher está ali, ó, na mão dele. Ele é um tipo dominador, né? Não fica uma. Você percebe aí essa questão de entender o feminismo? No sentido que você está tendo uma relação de amor ou você está tendo uma relação sádica? Em que um é sádico e o outro se propõe a ser masoquista. Outras perguntas que normalmente acontece, que é clássica, que é um sinal de alerta com relação ao homem. Com quantos homens você transou? Quê? É bem antigo isso aí, hein? É bem E olha que eu sou uma pessoa antiga. Mas os homens fazem esse tipo de pergunta e às vezes você fica até se questionando, meu Deus, será que esse cara é do CRAS e ele está querendo fazer algum tipo de questionamento de teste de natalidade? Será que eu vou receber algum benefício, entendeu? Na busca ativa? Eu estou falando com o agente social do CRAS ou eu estou falando com o meu futuro companheiro, ou meu futuro namorado, ou meu futuro crush? É uma estatística, né? Você está fazendo um teste para estatística? Exatamente. São homens inseguros que querem fazer uma nivelação da probabilidade dele ser corno ou não. Ou se você é santa ou se você é safada. Mas dentro desse pensamento esquizofrênico, de duas pontas, ele trabalha. Ele é imaturo, tá? Criança é imatura. Criança só tem assim, seu feio, seu bonito. Sua puta, sua santa. Se você transou com 300, você é puta. Se você não transou com ninguém, você é frívola. Vai agradar uma criatura dessas? Não, o cara é a crônica de uma tragédia anunciada. Pula fora. Mas aí eu acho que é uma questão, se a pessoa não for codependente, né, de relacionamento, acho que comigo já perderia todo o interesse logo de cara com essa pergunta insana, né? E agora vem essas questões aí dos nudes. E cuidado com essa questão de nudes, porque a brincadeira pode ser séria e o cara pode, de repente, até te coagir depois com dinheiro para que não dispare as tuas fotos em ambientes inadequados, como o teu trabalho, tua família, teu círculo social. Bom, mesmo que seja o nudes, o homem pede o nudes para a mulher pode até mandar uma foto sensual. Aí depois ele começa a brigar com você, porque essa foto você disparou para 1.001 pessoas na cabeça dele. Olha a insegurança. Mas aí você pensa assim, ué, não foi você que pediu? Ele tá entre aspas, te testando, mas na realidade é uma repressão que o cara tem de insegurança. Hoje em dia, nem sei como que faria isso, né? Tem que ser com a autorização da pessoa. Há muitos anos atrás, nós tivemos um caso de era até diretora de uma escola infantil, de um bairro lá em Diadema. Então, não era foto de celular ainda, nós não estávamos, faz muito tempo, né? Década de 80, mais ou menos. E o cara que ela se relacionou, ele tirou foto com máquina mesmo e revelou. E aí, quando eles brigaram, né, acho que o negativo estava com ele gastou uma grana, né, eu acho. Ele fez bastante cópias e saiu espalhando pelas casas da vizinhança onde ela morava. É algo mais ou menos parecido
que hoje o pessoal coloca nos grupos de WhatsApp, coloca lá nos perfis de rede social, né? Eu acho que é uma coisa assim, né? A meu ver, né? É o de se permitir, né, Silvia? É o de se Exatamente. proteger, porque eu penso assim, hoje em dia, porque vazou uns nudes, não sei o quê. Tá, ele colocou o celular escondido e você não sabia? Então tem que tomar muito Aí cuidado. a gente está falando de um crime, né? Aham, Então, se não tem autorização, é um crime. Agora, se você autorizou, faltou um pouco de pensar, né? Sei exatamente. lá, mas envolvido ali na paixão, não sei. Eu particularmente não gosto desse tipo de intimidade aí, não. Não, não. É melhor não, porque muita coisa pode vir a ser evitada. Até teve uma atriz que eu morri de dó dela, Carolina Dickman, que vazou situações ali das nuvens dela, e isso virou caso de crime virtual. Mas até a gente provar que focinho de porco não é tomada, a pessoa pode arrasar aí com a sua vida. Porque a gente tem que pagar as contas e as pessoas, elas têm crenças e valores bastante restritos. Elas não são liberais. Fato. Então, é melhor a gente se preservar nesse sentido. E como o Marcos, nosso amigo, falou, tá cheio de gente narcisista. E o narcisista, ele faz um dossiê contra nós e depois, dentro da literatura narcisista, os macaquinhos adestrados, e da Dorothy, em que a bruxa é, convence os macaquinhos a ir contra a Dorothy. Ou seja, nada do que você faça, diga ou fale, as pessoas vão te perdoar. A gente fala quem é o cara, mas na realidade, ou a mulher, e ninguém acredita na gente. Então, redes de proteção nesse sentido, que normalmente o que a gente diz é: faça aquilo que te beneficie, não aquilo que beneficie o próximo. Não dificulte a sua vida para facilitar a vida de um homem ou de qualquer outra pessoa. E agora, algumas questões aí que as mulheres perguntam para nós. Etarismo. Eu já tenho macumba em cima de mim que eu não consigo. Infelizmente, a sociedade é etária. Se você passou aí dos 30, dos 40, tá na faixa dos 60, é difícil você encontrar um parceiro. Eu já tomei banho de erva, já tomei levante, sabe? Já me exorcicei e a coisa não aconteceu. Entenda como você falou, Renildes. Você tem que se colocar dentro de uma perspectiva sociocultural. Uma coisa é o cara estar com uma mulher mais jovem, e a mulher mais jovem querer o cara porque ele é o velho da lancha. Agora, se você colocar uma mulher mais velha de 60 com um cara de 20 e perguntar, só perguntar, que eu vi no TikTok, tá? Onde fica o motel mais próximo, as pessoas caem na risada. Olha o preconceito e o tabu aí. Você sabe que quando eu estava dando aula num local, tinha várias professoras, né? E dentre nós tinha uma que era mais 60. E ela era danada, saía, ela tinha namorado e tal. Aí a gente tava indo embora uma vez, que a caminhada até o metrô era longe, né? E a gente caminhando, não sei o quê, ela falando umas coisas para mim, umas besteiras. E tinha uma menina do local que a gente trabalhava, que ela era jovem, ela devia ter uns 17 anos. E aí ela falou umas coisas, aí a menina falou assim, professora, mas você transa? Ela falou, é claro, eu não sou santa. Aí a menina ficou assim, assustada, depois ela se enturmou com o pessoal mais jovem lá na frente. Aí eu tava falando para ela, existe um tabu que mulheres mais velhas não têm sexualidade. Ela falou assim, é um absurdo isso, né? A gente precisa de dar uma aula de sexualidade, né, para essas meninas. Sabe? É umas coisas assim. No way, porque esse é o enquadro cognitivo do eto social da mulher que está com seus 50, com seus 60 anos. Elas acham que a gente ainda tem coque na cabeça, veste aquela touquinha de vovó e tá ali tricotando para os netinhos, entendeu?
ou aquela que não tem filho ficou para a titia. Mas isso daí é da década de 50, Mas de as 40. pessoas continuam com a cabeça. Mas você sabe, psicologicamente falando, vou abrir o parênteses e fechar, senão a gente não sai dessa, né? Não sei se você viu, essa semana eu não busquei, que eu gosto de buscar e tentar entender. Teve algo que viralizou nas redes de um menino que ouviu os pais tendo relações da noite anterior, né? Fazendo amor da noite anterior. E o menino ouviu, e aí, nossa, no dia de manhã ele estava aos prantos, até a irmã que gravou e depois liberou nas redes. Mas eu acho que tem a ver com aquela coisa, né? Meus pais são santos, alguma coisa assim, é alguma coisa do inconsciente que não entende que os pais têm sexualidade e tal, né? Aquela coisa, minha mãe é minha, é imaculada, ninguém pode mexer. Tá certo que ele é um garoto de 10, 12 anos. Mas eu acho que também transferem esse olhar para a mulher que ficou Balzac, né, balzaquiana, para a mulher que. E também tem que ver se ela, de repente, ela não quis casar, não é que ela ficou para titia, ela não quis casar e ponto. Que eu conheço muitas Sim, que não quis se casar. Hoje em dia é bem por aí. Ou para as mulheres que têm uma vida sexual ativa depois dos 50, depois dos 60, né? Será que não é essa coisa do inconsciente, que, nossa, é algo imaculado ali? Será? olha, Rê, com relação à questão da criança. A criança está num processo sociocognitivo e emocional de crescimento. Nem tudo que a gente normalmente a gente aconselha que é a melhor coisa a se fazer. Algumas coisas não convém a criança ver, tampouco ouvir, porque ela não está preparada para isso. Porém, tem uma outra questão que essa criança, apesar de estar com 10 anos, ela está ainda atada um pouco na imaturidade, atada na infância. Isso acontece o processo de castração. Existe uma outra pessoa, que é o externo, que é o pai, que toma a atenção dessa mãe. E isso incomoda. Só que é necessário ter essa desvinculação da mãe com essa criança para que ela consiga entender que é necessário ter essa castração para que ela possa se desenvolver dentro das fases psicossexuais de uma maneira mais positiva. Porque uma criança atada com a mãe é uma criança que vai ter muita dificuldade de interagir com o mundo externo. E como é que ela vai fazer para comer, para viver, para beber e lidar com o outro, porque o outro é o cliente, o outro é a outra pessoa que você precisa estabelecer empatia e boa relação intrapessoal. E como é que ela lida com a lei. Então, no momento, não é adequado, mas certamente a criança vai ouvir ruídos. E esse ouvir esses ruídos e essas interjeições faz parte da natureza humana. Desconfortável é uma criança ouvir um pai xingando a mãe e a mãe xingando o pai e cenas de brigas e de violência, e não cenas de amor. Que é bem pior, né? De violência, de briga. Acho que traz um trauma bem pior, né? Sim, um ambiente de violência psicológica ali. Então, a gente precisa, de certa forma, desmistificar essa idealização da mamãe santa. Porque senão, quando eu tá lá na puberdade, eu tá adulto, ou a gente tá com 60, eles já foram criados e etc e tal, a gente pega a bolsa da gente e a gente vai curtir e volta às 3, 4 horas da manhã, aí vem a inversão de papéis que a gente tem que constelar. Que aí o filho, de repente, assumiu compromisso de marido com você. Onde é que você tá? Pô. Se colocar, né? Aí você dá uma resposta. Em lugar de meter, é na cama. E não na vida dos outros.
Se as pessoas parassem de se meter na vida dos outros, o mundo seria muito melhor. E para finalizar, os golpes da barriga. Agora a gente está com golpes da barriga. Os narcisistas criam uma conexão muito grande com love bomb. Eu levei um love bomb, quase que eu caí de novo a pata. O homem me pediu casamento e disse que já queria ter filho comigo. Aí, nossa, eu viajei na maionese. Aí comecei a pensar. Falei, pô, o cara nem me conhece e quer ter um filho comigo. Porque a primeira coisa que a mulher pensa é o príncipe encantado. Vamos constituir uma família. Que coisa legal. Vou eu, ele, a criança de colo, Marcelinho, todo mundo vai para a Disney. Na realidade, no fundo, quando eu fui conversar com o cara a respeito de como é que a gente ia fazer para casar, que eu entrei na viagem, viajei na maionese, ele dormiu. E você sabe que o sono é uma fuga. Nessa fuga, por que ele queria me segurar? Porque ele achava que eu era o último pacote da bolacha, que eu era extremamente requisitada e outro homem poderia vir a me pegar. Mas, ao mesmo tempo, gerar um filho na barriga de uma mulher significa assim, agora essa nega se aquieta. Ela vai abdicar do trabalho, ela vai abdicar da carreira, ela vai abdicar das finanças, ela vai cuidar da criança, porque a criança necessita de cuidados maternos, e nenhum outro homem vai querer ela, porque ela tá gorda, ela tá peidando, ela engordou 10 quilos, e quem é que vai querer essa mulher além de mim? E vai depender exclusivamente de mim. Aí o cara sai, aí cai o malandro da Maria Padilha. O cara sai, faz, acontece aquilo bem, que ele bem entender, e ele volta e a gorda tá lá. Quem é que levou o golpe? Quando você vê, você já engravidou numa situação que você nem sabe. Porque você não comprou a ideia, não comprou a ideia de uma família feliz doriana. Isso se faz, essas propostas mirabolantes, isso acontece depois de 2, 3 anos, que aí o casal já sabe realmente o que quer. E o que eu mais observo aí dentro da sexologia, Renides, é dentro dos padrões dos meus clientes e experiências que eu tive. Problema do mercado pornográfico. E o problema dos relacionamentos de sites, de aplicativos, em que as pessoas elas preferem a situação virtual do que a situação real. E a sexologia do mercado pornográfico tirou o fetiche do ser humano e a imaginação do ser humano. Eu lembro que eu assisti um filme que se chamava Malena, que o menino ela era professora de latim de um garoto, e o garoto roubou a calcinha da professora e ele teve um orgasmo. Agora, no mundo atual, o que é que o homem faz com uma calcinha? Acabou, a pornografia tirou a imaginação da humanidade. Ela sonha e imagina por nós. E quando o homem vem ou a mulher vem ao encontro do sexo oposto ou do companheiro, às vezes eles querem uma situação genérica da garota da Playboy. Ou uma situação genérica da G Magazine. Que não tem, né? Não vai ter. Não vai ter. O Cabeceira é único nesse assunto, né? E quando você observa, a pessoa quer show. Não existe nenhuma interação do outro lado. A pessoa quer uma coreografia. Então, meu filho, compra o seu ingresso no Simpla, entendeu? Que já vai começar o show, tá?
É complicado. Essa questão do mercado pornográfico. E o mais importante dessa situação toda é a questão aí, que eu acho que é super importante, ao invés de ficar aí no real, do virtual para o real, por que não se propõe aí conhecer o outro, saber o que o outro gosta, quais são os toques, e interagir de uma maneira madura. Se está ocorrendo algum problema nesse sentido, procurar um sexólogo e entender que o mercado pornográfico ele deve ser virado como uma página, mas nós temos aí um mercado de brinquedos e acessórios que podem, de certa forma, facilitar a interação entre os casais. E mesmo se você, mulher, tiver numa situação de que, como eu já pensei, tá? Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. O que eu vou fazer? Nada melhor do que um date com você mesmo. Abre a sua bela garrafa de vinho e compra o seu primeiro masturbador. Isso vai evitar da mulher entrar em situações desagradáveis e encontrar homens que não são adequados. Que é o que eu falo para as minhas clientes, que a sua carência não te leve para braços equivocados. Se você me permite, esse aqui, ó, é o meu primeiro masturbador. Foi a melhor aquisição que eu fiz. Sem brincadeira. Só risco de você mostrar aí a live ser derrubada. Ok. O mais importante disso tudo é, isso pode te propiciar prazer. Isso pode propiciar situações em que você não pega DSTs. Exatamente, isso pode... Karina. Karina falando só do que mal acompanhada. Exatamente. Protagonismo sobre o seu próprio corpo. E te dá a possibilidade de você, no afunilamento das suas escolhas, você ter critérios mais conscientes a respeito de que homem que você vai querer. Nem que esse homem seja um homem por uma noite ou para o resto da sua vida. Você percebeu que podia derrubar isso, mas que isso daí é o que a gente está falando, é de uma... Ai, Jesus, Maria, José? De uma alta utilidade feminina, tanto feminina quanto masculina, de possibilidades de você gerar o seu próprio prazer e, ao mesmo tempo, aguardar uma pessoa melhor. Isso não significa que se você faz uso disso, que você vai descartar. Exatamente. De repente, a gente, né, saiu de uma relação que não foi tão legal assim, né? Dá um tempo, tal, é óbvio, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, que é algo natural. Não, e por que não? Né? Ó, o que a nossa amiga falou, maravilhosa. Melhor tomar um vinho sozinha do que mal acompanhada. Às vezes, uma mulher precisa, além do vinho, ela precisa de um gato, mas que pelo menos esse gato tenha pedigree. Eu vou finalizar. Essa também, né? O homem também. E uma gata. Eu vou finalizar a nossa fala com uma fala de Dostoiévski, tá? Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certeza. É por isso que trocam o voo por jaulas, os tabus. Gaiolas são o lugar onde vivem as certezas. Bom, eu vou fazer a jogada agora do método do clitóris. Recente, né? Eu estou colaborado com vocês. E quando vocês forem ao sex shop encontrar o seu brinquedinho favorito, eu tenho certeza que vocês vão alinhar os chácaras de vocês e que vocês terão ótimas vibrações.
coisa boa as É vibrações. verdade. Bora lá, então. Vamos fazer a jogada. Você faz com qual baralho, Silvia? Olha, eu faço com tarô de Rider-Waite, que é a egrégora que eu me reconheço, que eu me identifico. E às vezes eu complemento com o baralho cigano. Maravilha. Alguém, sexo, ó, que a Karina falou, sexo é importantíssimo para o desbloqueio de chakras. Principalmente Principalmente, minha amiga, você sabe. a nossa Kundalini, que é o despertar aí da nossa liberação sexual. E relacionamentos mal resolvidos, normalmente a gente precisa fazer uma limpeza do ventre para desbloquear. Então, o trabalho, às vezes, de trabalhar com massagens tântricas para o despertar da nossa serpente, que está, às vezes, que normalmente está acoplada e precisa ser liberada. Então, é o entendimento de um sexo não numa visão que seja profana, mas numa visão que seja sagrada. E o nosso corpo é o nosso templo, e a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente vai se relacionar, porque as pessoas não andam sozinhas, e não querendo cristianizar ninguém, cada relação sexual que você tem, você bate no plexo solar, tá? E são 6 meses que aquela energia, que aquela pessoa vai reverberar em você. E às vezes a tua vida vai, ó, lá para baixo e você Às não vezes sabe. até mais. Às vezes até mais. Eu vejo casos de ter que fazer uma, uma limpeza energética disso. Exatamente. A Karina Então, está falando, ó, uma troca de energia absurda. Muito, muito. Às vezes fazer uma limpeza energética dos chakras e disso tudo é importante. Né? Tem eu casos acho, até de divórcio energético. sim, os casos de divórcios energéticos, Renildes, e que são, a gente até pode fazer uma live a respeito disso. Os divórcios energéticos, essa interação que você tem com essa outra pessoa, que envolve trocas sexuais, emocionais e espirituais. E às vezes o cordão energético com essa pessoa foi rompido de uma maneira que dá fragmento de alma. Por exemplo, uma traição, ou a pessoa repentinamente morre, ou são situações de cortes bruscos. E a pessoa não fez, ou a pessoa suprimiu o luto. Porque o que é que as pessoas normalmente falam, Renildes, quando a gente se separa de um amor? Você merece coisa melhor, vida que segue, vamos girar a catraca. Você precisa A fila elaborar um anda. Eu sempre acho que você precisa de elaborar. Você falou tudo, elaborar tudo. Vamos sentar, respirar fundo, elaborar todo aquele relacionamento que já foi, né? A gente guarda as coisas boas, as coisas ruins, que ele leve, né? Sistemicamente falando, né? Se necessário for, faça uma terapia, vá lá no terapeuta, uma terapia floral, né? Terapia tântrica, aquela que mais falar com você, faça. Não tem nada de errado, tá tudo certo, né? Mas aí você se limpa daquela energia para começar uma outra relação, né? Eu acho que você energeticamente vibrante, melhor, você vai encontrar pessoas melhores, né? Lá na frente. Mas às vezes não encontra por conta de estar ancorado em relações anteriores e às vezes por conta desses cortes bruscos leva um fragmento da tua alma. E às vezes você fala, eu não sei viver sem essa pessoa. E precisa do abraço dessa pessoa, porque tudo que está quebrado em você, quando você abraça essa pessoa, parece que tudo que está quebrado junta de novo.
Na realidade, inconscientemente, ela levou esse fragmento de alma. Então, é necessário trabalhar essa questão aí. Qual é a natureza da falta? Mágoa, frustração, tristezas, é tudo isso que precisa ser trabalhado. Às vezes, o sentimento de injustiça, a idealização do outro, entender que, às vezes, aquele pedido de desculpas nunca vai acontecer. Tudo que te pesa te afunda. E aquilo que te afunda, te pesa, e você precisa liberar essas toxinas desses sentimentos da quarta e da quinta dimensão. Para aí você conseguir virar a página, fechar o livro e dar uma nova narrativa na história da sua vida. Não dá para ser passadista sem reelaborar sentimentos mal elaborados. Exatamente. Eu como preta e negra, eu tenho muitos problemas de relacionamentos. Só que eu preciso olhar a questão do contexto sociocultural em que eu estou envolvida. Eu estou envolvida num contexto sociocultural de uma história mal resolvida pela história. Então, o homem que vai chegar perto de mim, eu acho que ele vai ter que ter muito saco roxo para realmente me assumir. Vamos aguardar os próximos capítulos. Enquanto isso, olha que o Marcos tem dinheiro. Olha o que o Marcos está falando, né? Com relação ao Tantra. Como terapeuta tântrico, desculpa, Marcos, sexualidade, concordo plenamente. Bom, vou levantar a vida de todo mundo. Bora pro baralho. Alguém gostaria que eu fizesse uma tiragem específica ou a gente faz uma tiragem genérica? A Sheila pediu lá quando a gente estava falando ainda. Tá, a Sheila quer o bloco da direita, da esquerda ou do meio? Sheila, direita, esquerda ou do meio? Era um pouquinho que dá um delay aí, né? Uhum. A Sheila ainda está aqui, de repente ela desistiu de nós. Ela quer do meio. Do meio. Vamos lá. Olha, o que precisa ser respeitado quando um homem for se relacionar com a Sheila? O que precisa ser respeitado com relação a Sheila? Como abordar a Sheila? E como é que a Sheila se encontra nesse momento? Cai a criança e cai aqui 8 de espadas. A Sheila já passou por situações de relacionamentos entre altos e baixos e situações e experiências vividas que não foram muito legais. Que houve imaturidade e que é necessário aí agora rever muito das situações. O que eu vejo aqui, para recado da Sheila, que critérios você está tendo para escolher os homens? Você não tem o dedo podre para homem. Você está escolhendo homens que são bastante imaturos. Será que não tem aí uma energia muito grande masculina? Que a mulher é substituída como mãe e esse homem quer, de certa forma, se apoiar nela? Agora, se for para um homem, como é que tem que lidar com a Sheila? Um homem que apareça aqui como um homem que seja realmente provedor, protetor, cuidador.
e não um moleque. O ponto G da Sheila não está aqui. O ponto G da Sheila é o que ela ouve com as atitudes do cara. O que bloqueia. E o que o fulano vai ter que trabalhar. Ceifar situações lá do passado que já não servem mais. Não ficar puxando o freio de mão. As pessoas, sabe aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria? Vamos dar oportunidade para a pessoa até o momento em que ela prove o contrário. E deixar o velho ir para o novo entrar, com bases mais sólidas. E novamente está falando aqui da postura de um homem que seja mais maduro, talvez mais velho, porque é característico do imperador, e um homem que realmente seja provedor. Não que ela precise de dinheiro, mas um homem que tenha cuidado e que dê estrutura para ela, e que passe segurança e confiança. Seja mais responsável, né? Tenha mais responsabilidade. Não tenha Exatamente. atitudes e pensamentos de infantil, né? De criança. Não, é um homem mais maduro. Às vezes ele pode ser mais velho, não precisa ser o velho da lancha, tá cheio. Não sei, também se você quiser um sugar daddy, também pode. Aí é seu critério, né? Eu acredito que a Sheila, o velho da lancha, normalmente, ele é velho cronologicamente, mas ele é um homem infantil aqui. O que ela quer é um homem que realmente a respeite, que cuide dela e que ela possa vir cuidar e que seja um homem que seja corresponsivo dentro de um relacionamento, em que ela possa admirar esse homem para que ela sinta, por meio da admiração, ela tenha tesão por ele. Porque um homem que a gente carrega nas costas é um homem infantilizado. E aí a gente perde o tesão. 3, como abordar ela ser dona da vida dela, com 3 de paus, e não gosta de homem controlador. E como ela vai achar o clitóris? Cai o mundo, faz a sua parte, e ela faz a parte dela, que vai dar tudo certo. E cai a carta dos pássaros. Lembra do aprisionamento do Dostoiévski? Que seja um relacionamento livre e leve. E o resultado, um relacionamento maduro, um confia no outro e não tem essa coisa, você vai aonde, você deixou de ir aonde, e essa roupa, né? Esses aprisionamentos assim. Aprisionamentos. Andando desse jeito, consegue um relacionamento longo, duradouro, com a âncora, mas ela, de certa forma, ativando a rainha de paus dela, com liderança, com protagonismo e fazendo as suas realizações. Não é uma relação de submissão, é uma relação de igual para igual. Exatamente. Que é o que o feminismo pede. Relações igualitárias com respeito mútuo. Ninguém se sobrepondo a ninguém. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Paciência, persistência, porque não é fácil. Respeito acima de tudo e boa comunicação. E deixa rolar a imaginação. Bom, eu finalizo aqui. Foi muito legal esse ping-pong, essa conversa que nós tivemos. Muito obrigada aí ao público que nos prestigiou e àqueles que irão nos prestigiar. Eu espero ter trazido novamente um conteúdo nutritivo para vocês, que sejam realmente significativo. Aquilo que a família Agnes tem aí a trazer, né, com os seus tarólogos e com os seus terapeutas integralistas. E uma boa noite aí para vocês.
e uma excelente segunda-feira e começo de semana para todos. Eu que agradeço, Silvia. Quem quiser consultas com a Silvia, né? Vai ficar os nossos perfis aqui, né? Pode chamar pela Agnes, que ela é taróloga da casa, né? Ou também pode chamar direto no direct dela, vai lá no perfil dela, veja o contato dela. Ah, eu deixo sempre os contatos aqui, mas pode ir lá também. E mês que vem a gente tem mais lives com a Silvia, né? E ela vai estar presente no dia 26 de maio. Quem quiser ter ali um pocket, né, Silvia? Que os atendimentos são rapidinhos. Lá na Santa Sara. Quem quiser mais informações, chama a gente no direct, a gente passa aí, tá? Então, gratidão, Silvia, trazendo sempre conteúdos nutritivos que fazem a gente pensar. São polêmicos, mas inerente a nós, né? Faz parte da gente. Então, a gente tem que pensar nesses assuntos também, né? Para conseguir colocar em ordem, né? Exato. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco e os que vão estar, porque a live vai ficar gravada aqui e depois eu coloco lá no YouTube. Uma ótima e abençoada semana para todos nós e até a próxima live. Até a Tá? próxima live. Tchau, tchau. E desculpa. Tchau, tchau. Tchau.